Crônicas do Amanhecer. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 5 de outubro de 2021. Dumbledore, Ana, Rei 10 líderes inspiradores de séries e filmes Parte 1. Aprender sobre liderança nem sempre é simples, mas não é uma missão impossível. Não é necessário, por exemplo, ficar preso a lições teóricas, longos textos ou mesmo palestras maçantes. É possível ter exemplos de líderes inspiradores em séries e filmes. Não se trata de lideranças que estão restritas a cargos de chefias. O líder do qual estamos falando é aquele agente de mudanças, alguém capaz de impactar tanto sua própria realidade quanto a dos outros através do protagonismo e da execução. Veja abaixo os primeiros 5 dos 10 líderes inspiradores de séries e filmes, de diversos gêneros e temáticas. Os 5 finais estarão na próxima Crônica do Amanhecer. 1. Alvo Dumbledore, de Harry Potter. Alvo Dumbledore foi um exemplo de liderança não apenas para Harry e outros alunos de Hogwarts. Como diretor da escola de magia, o bruxo se destacava por atuar com honestidade e sabedoria. A lealdade à sua figura, inclusive, prosseguiu forte mesmo durante a sua ausência, o que demonstra o respeito e amor que ele conquistou entre os seus subordinados. E ainda que fosse aclamado como o maior mago na memória viva, e mesmo agraciado com enormes talentos, Dumbledore sempre mostrava humildade em qualquer ambiente. Além disso, ele era aberto e costumava sempre se mostrar vulnerável pelo fato de ser igual a todo mundo. Pois ele podia cometer erros como qualquer um e fazia bem em lembrar aos outros desse fato. 2. Ana, de Frozen. Prosseguindo com a lista de líderes inspiradores de séries e filmes, para quem ainda não assistiu ao filme, é bem capaz de estar se perguntando por que não é Elsa neste lugar da lista. Bom, algumas características e habilidades de liderança da Ana merecem ser destacados. Para começar, a personagem não se limita à posição ou título como a pré-requisitos para tomar a iniciativa de assumir a liderança. Além disso, Ana é leal e é o que por sua vez inspira lealdade e comprometimento de outros. Ainda que com um tanto de teimosia, ela tem a capacidade de aprender com erros e não tem medo de arregaçar as mangas e trabalhar duro. 3. Bem, de Capitão Fantástico pode até parecer uma distopia rotina da família Cass, mas é inegável a liderança exercida pelo patriarca Ben. Abominando incontáveis aspectos do sistema capitalista, ele vive com seus filhos nas florestas do estado de Washington, onde eles são praticamente autossuficientes. É claro que, assim como em uma gestão e também em uma família, alguns conflitos surgem. Ben, inclusive, questiona a si próprio, comete erros e também pede perdão assim como qualquer líder e pai deveriam fazer. Ainda que nem todos os filhos concordem com as suas decisões, ele não deixa de ser respeitado, nem de ensinar a sua visão de mundo e de manter a disciplina. Além disso, o patriarca não poupa os filhos do aprendizado, ainda que muitas vezes seja cru e direto. 4. Capitão Miller, de O Resgate do Soldado Ryan. Há quem diga que o teste supremo de liderança é a capacidade de guiar pessoas em um combate. Visto que não há nada mais assustador do que enfrentar a possibilidade de morte na guerra. Não importando o contexto, seja de guerra ou paz, a liderança autêntica e um claro senso de propósito são os principais ingredientes que fazem a diferença.
Para quem tem interesse de ter um recorte desse tipo de situação, o Resgate do Soldado Ryan é uma ótima fonte. Na obra, vemos o capitão Tony Miller sendo confrontado com a missão quase impossível de liderar um esquadrão de soldados na Normandia para encontrar e trazer Ryan. Um dos aspectos mais fascinantes deste filme é a representação da liderança e da relação entre os soldados, a missão e o capitão que formou o elo que mantinha a unidade do time. De acordo com o Livro dos Espíritos, questão 625, Allan Kardec questiona qual é o ser mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir-lhe de guia e de modelo. Jesus. Jesus é para o homem o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode pretender na Terra. Deus nulo ofereceu como mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão de sua lei, porque ele estava animado pelo Espírito Divino e foi o ser mais puro que apareceu na Terra. Se alguns daqueles que pretenderam instruir o homem na lei de Deus o desviou para falsos princípios, foi porque deixaram-se dominar por sentimentos extremamente terrenos e por terem confundido as leis que regem as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos apresentaram como leis divinas o que não passava de leis humanas, criadas para servir às paixões e dominar os homens. Em A Gênese, Allan Kardec esclarece sobre a superioridade da natureza de Jesus, os fatos que o Evangelho relata e que foram até hoje considerados milagrosos pertencem, na sua maioria, à ordem dos fenômenos psíquicos, isto é, dos que têm como causa primária as faculdades e os atributos da alma. Confrontando-os com os que ficaram descritos e explicados no capítulo precedente, reconhecer-se-á sem dificuldade que há entre eles identidade de causa e de efeito. A história registra outros análogos, em todos os tempos e no seio de todos os povos, pela razão de que, desde que há almas encarnadas e desencarnadas, os mesmos efeitos forçosamente se produziram. Pode-se, é certo, contestar, no que concerne a este ponto, a veracidade da história, mas, hoje, eles se produzem às nossas vistas e, por assim dizer, à vontade e por indivíduos que nada têm de excepcionais. O só fato da reprodução de um fenômeno, em condições idênticas, basta para provar que ele é possível e se acha submetido a uma lei, não sendo, portanto, miraculoso. O princípio dos fenômenos psíquicos repousa, como já vimos, nas propriedades do fluido perispiritual, que constitui o agente magnético, nas manifestações da vida espiritual durante a vida corpórea e depois da morte, e, finalmente, no estado constitutivo dos espíritos e no papel que eles desempenham como força ativa da natureza. Conhecidos estes elementos e comprovados os seus efeitos, tem-se, como consequência, de admitir a possibilidade de certos fatos que eram rejeitados enquanto se lhes atribuía uma origem sobrenatural. Sem nada prejulgar quanto à natureza do Cristo, natureza cujo exame não entra no quadro desta obra, considerando-o apenas um espírito superior, não podemos deixar de reconhecê-lo um dos de ordem mais elevada e colocado, por suas virtudes, muitíssimo acima da humanidade terrestre. Pelos imensos resultados que produziu, a sua encarnação neste mundo forçosamente há de ter sido uma dessas missões que a divindade somente a seus mensageiros diretos confia, para cumprimento de seus desígnios. Mesmo sem supor que ele fosse o próprio Deus, mas unicamente um enviado de Deus para transmitir sua palavra aos homens, seria mais do que um profeta, porquanto seria um Messias divino. Como homem, tinha organização dos seres carnais, porém, como espírito puro, desprendido da matéria, havia de viver mais da vida espiritual, do que da vida corporal, de cujas fraquezas não era passível.
A sua superioridade com relação aos homens não derivava das qualidades particulares do seu corpo, mas das do seu espírito, que dominava de modo absoluto a matéria, e da do seu perispírito, tirado da parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres. Sua alma, provavelmente, não se achava presa ao corpo, senão pelos laços estritamente indispensáveis. Constantemente desprendida, ela de certo lhe dava dupla vista, não só permanente, como de excepcional penetração e superior de muito a que de ordinário possuem os homens comuns. O mesmo havia de dar-se, nele, com relação a todos os fenômenos que dependem dos fluidos perispirituais ou psíquicos. A qualidade desses fluidos lhe conferia imensa força magnética, secundada pelo incessante desejo de fazer o bem. Agiria como médium nas curas que operava. Poder-se-á considerá-lo poderoso médium curador? Não, porquanto o médium é um intermediário, um instrumento de que se servem os espíritos desencarnados, e o Cristo não precisava de assistência, pois que era ele quem assistia os outros. Agia por si mesmo, em virtude do seu poder pessoal, como podem fazer, em certos casos, os encarnados, na medida de suas forças. Que espírito, ao demais, ousaria insuflar-lhe seus próprios pensamentos e encarregá-lo de os transmitir? Se algum influxo estranho recebia, esse só de Deus lhe poderia vir. Segundo definição dada por um espírito, ele era médium de Deus. Balneário Gaivota, 5 de outubro de 2021. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.